Começando a leitura das cartas de Cristo. 2024 foi o ano que eu mais prosperei na minha vida servindo o meu propósito. E tudo começou a partir do momento que eu comecei a ler as cartas de Cristo. Isso aumentou demais minha fé. Deus colocou nas minhas mãos um projeto que fez as pessoas faturarem mais de R$1 milhão. Então vamos lá, sem muita enrolação. Eu vou ler a carta 1. Em alguns momentos vou aproveitar e vou fazer alguns comentários também. Então vamos nessa. Carta 01. Carta da fé. Eu, o Cristo, venho completar minha missão e completar as lacunas deixadas por meus pseudos biógrafos. João, o apóstolo amado, chegou próximo de minhas verdades. Embora o livro conhecido como Evangelho de João tenha sido escrito parcialmente por seguidores do meu discípulo. No mundo de hoje vejo fome, guerra e tudo o que previ há milênios. Amém, amém, eu vos digo. Em verdade eu vos digo. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Qual seria a sua fé se você tivesse que ver para crer? Eu vou até fazer um parêntese aqui, porque eu trabalho com digital e eu auxilio várias pessoas a prosperarem no digital. E muitas delas não começam algo porque elas esperam ver a provisão, elas esperam na real ter algo para começar a ser algo. E na real ser vem sempre antes do ter. Ou seja, a fé vem antes da realização, porque você dá o passo e Deus dá o chão. Só que muitas vezes você não enxerga o chão, mas quando eu confio que tem um chão, quando eu der o passo, o chão vai aparecer. O que eu não posso é ir com dúvida, ficar colocando o dedo ou o pé para ver se existe chão, não vai aparecer. E se você dá o passo com dúvida, você vai acabar caindo. E depois questiona, Deus, eu dei o passo, você não deu o chão. Então, faltou fé. E a pergunta é, qual seria a sua fé se você tivesse que ver para crer? A fé, embora seja um dom que nem todos possuam, é um músculo que pode ser treinado. Jardel, como eu treino a fé? Imagina que você quer fazer algo que você não acredita muito bem que é real, que é possível. E você vai lá e coloca uma micrometa, ou você vai em direção àquilo e consegue realizar. Concorda que você ganha mais autoconfiança interna e você começa a ter mais fé que a próxima missão, que seja um degrauzinho acima, você também consegue. Então a fé é treinável. Então quando eu vou treinando a minha fé em pequenas coisas, a minha fé vai aumentando e eu começo a cada vez maior, em coisas maiores, ter mais fé. O grande problema de muita frustração é você querer algo muito grande, você não tem fé que vai acontecer, você se frustra por não ter fé e acaba achando que não é pra você, acaba corroendo a tua autoimagem. Só que antes da autoimagem interna, a gente tem a autoimagem, a imagem que vem do alto. A tua imagem e semelhança, porque Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus é próspero e abundante. A pergunta é, por que você está vivendo na escassez? Então, como eu posso me aproximar da fonte? Como eu posso ter mais fé? Para que tudo que eu tenha fé, por mais que seja do tamanho de um grão de mostarda, eu possa inclusive mover montanhas. E se tiver fé, por menor que seja, mesmo do tamanho de uma semente pequenina como a de mostarda, conseguirá e fará coisas que eu fiz e coisas ainda maiores para si mesmo, para os outros e para a glória daquele que me enviou. Eu não vim pregar o amor, pois eu sou o amor. Meu exemplo é o do amor. Ou seja, Jesus não veio pregar o amor, ele veio ser o amor. E aqui está muito relacionado ao comportamento. O quanto você fala sobre algo, mas você não é aquilo. Então, ao invés de você ficar falando sobre espiritualidade, seja a espiritualidade na prática. Ao invés de você ficar falando que você é um servo de Deus, não só fale, mostre que você é. Porque é no comportamento, é na ação que a fé se manifesta. Não adianta passar épocas e anos e várias coisas estudando sobre espiritualidade, saber exatamente sobre tudo, ter um nível de conhecimento absurdo, mas na hora de aplicar o conhecimento, na hora de fazer o que Deus te pede, tu não faz, porque falta fé, acha que não é capaz, acha que precisa de algo mais. Mas lembra, primeiro é o ser, depois o ter. Se eu esperasse ter a estrutura que eu tenho hoje, a casa que eu moro, para começar a gravar, eu não conseguiria nem falar para vocês, não conseguiria nem externalizar minha mensagem. Por isso que antes de estar aqui em Floripa, eu comecei há 4 ou 5 anos atrás, com um celular que a câmera é horrível, não sabia nem falar direito, morria de medo do julgamento das pessoas, mas só de começar a ser, eu comecei a ter coisas que me ajudavam a ter mais qualidade ainda na comunicação do meu ser.
Ou seja, eu continuo sendo, mas agora com qualidade muito maior, porque agora eu também tenho. E para que eu tenha coisas maiores, eu preciso continuar sendo, porque eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou, o que eu me torno. Primeiro ser, para depois ter. Se você tem algo antes de ser aquele algo compatível, você vai perder. Por exemplo, se você ganha na Mega Sena hoje, você ganha R$1 milhão, só um exemplo, e você não é um ser capaz de lidar com aquele dinheiro, o que vai acontecer? Ou vão te roubar, você vai gastar, o dinheiro vai todo embora, porque você recebeu algo, que é o ter, mas você não era compatível com aquilo. E o que às vezes você achava que ia ser uma bênção se tornou um fardo, porque você ainda não era capaz de lidar com tudo aquilo. Vim para pregar a fé, pois estando você comigo sobre o manto da fé, milagres acontecerão.